E o assunto agora é esporte. O time do Atlético se prepara para receber o Santos daqui a pouco no Independência. E o lateral Guga comenta sobre sua estreia no Galo. Agora é mata-mata. O Atlético vai estrear na Copa do Brasil e na primeira missão já encara o Santos no Independência. Campeonato totalmente diferente, né? Cada jogo é praticamente uma final, então a gente não pode errar em nenhum momento. É jogo de detalhes. O lateral Guga pede foco total para fazer valer o mando de campo e a presença da torcida. Mesmo tendo 2 jogos, a gente sabe que o primeiro jogo, como é aqui dentro de casa, é muito importante. A gente precisa fazer o resultado para ir com mais tranquilidade para São Paulo. Então, foco total para esse jogo de amanhã, né? Que a torcida que for lá também possa nos empurrar até o fim do jogo, os 90 minutos. Guga é líder de assistências do Brasileiro, com 3 passes para gol. São 6 ao todo na temporada. Números que podem ser importantes também na Copa do Brasil. Mas o lateral prefere deixar as marcas individuais de lado e valorizar a força do grupo. Eu busco trabalhar ao máximo para buscar essa evolução, né? Mas eu estou aqui pensando somente no coletivo. Claro que o individual vai sobressair se o coletivo estiver bem. Então, meu foco aqui é ajudar a equipe da melhor maneira, mas que a gente possa pensar em equipe, em grupo, para que possamos fazer um grande jogo amanhã e conquistarmos a vitória. E o Cruzeiro também inicia hoje a campanha na Copa do Brasil. Quem analisa a situação dos times mineiros é o comentarista Pedro Paraíso. Já o Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Maracanã e a gente precisa saber qual Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense. Se é o Cruzeiro dos últimos 5 jogos da temporada ou se é o Cruzeiro tão acostumado aos mata-matas, bicampeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro das temporadas 2017 e 2018, em jogos onde, entre aspas, não havia tanta importância, é claro que o Campeonato Brasileiro é importante, mas para a direção celeste, as competições em mata-mata sempre foram a prioridade. O Cruzeiro entrava de uma forma diferente. Tinha um Cruzeiro que entrava desligado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, não resolvia a partida no início do jogo, tentava segurar aquele jogo meio modorrento, aquele jogo meio lento. E tinha o Cruzeiro da Copa do Brasil, ligado, concentrado, um Cruzeiro esperto para aproveitar as oportunidades que teve. No ano passado, na semifinal contra o Palmeiras, por exemplo, teve uma finalização a gol durante todo o jogo no Allianz Parque e conseguiu voltar com a vitória de 1-0 por causa do nível da exibição defensiva, o nível de concentração muito alta que a equipe tinha, só que no Brasileiro não conseguia desempenhar o mesmo papel. E aí é que tá, o Cruzeiro das últimas rodadas, ele tirou o pé de propósito ou foi uma queda real de desempenho da equipe nessas últimas partidas? Eu acredito que o Cruzeiro tenha condições de enfrentar o Fluminense. O Cruzeiro é favorito contra o Fluminense, diferentemente do Atlético e Santos, que é um jogo mais equilibrado. Eu considero o Cruzeiro bem favorito contra a equipe do Fluminense. Apesar de o Fluminense vir de 4 derrotas nas últimas 5 partidas, a equipe deles não é tão ruim quanto se pensa assim, não. O time do Fluminense tem feito boas exibições, sim. Os resultados, é claro, não são bons, mas recentemente virou uma partida heróica contra o Grêmio, saiu de um 3-0, virou o jogo para 4-3, no final do jogo venceu a partida por 5-4, uma das melhores partidas do futebol nacional nos últimos anos e proporcionado muito pela velocidade do Johnny Gonzalez, um atacante muito rápido, joga pelo lado esquerdo, tem 10 gols nessa temporada, 2 assistências, boas exibições. Então o Cruzeiro tem que tomar cuidado com esse jogador, mas precisa, primeiramente, ser o Cruzeiro dos mata-matas. Não pode ser o Cruzeiro que disputou essa última rodada contra o Emelec, não pode ser o Cruzeiro que disputou essas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes tem um trabalho para consertar o sistema defensivo. Acredito que a volta de Robinho vai melhorar esse sistema ofensivo. O Robinho foi poupado nesses últimos jogos devido a um desgaste muscular, não estava 100% para enfrentar essa maratona de jogos. Acredito que a volta dele vai ser importantíssima para auxiliar o Rodriguinho na criação. Marquinhos Gabriel é outro que saiu do departamento médico, mas não acredito que ele tenha condições de jogo. Eu acho que
apesar de ele ter condições, né, apesar de ele estar treinando com o grupo, na verdade, Marquinhos Gabriel vem de um longo tempo de paragem. Não sei se para o time titular, talvez como opção para o banco, mas ele era uma excelente válvula de escape do Cruzeiro e a queda de desempenho vem justamente quando nem Marquinhos Gabriel, nem Robinho estão no time titular. O Cruzeiro precisa melhorar o seu sistema defensivo, o Cruzeiro precisa melhorar o seu sistema defensivo, o Cruzeiro precisa melhorar a sua transição, porque o Fluminense é um time que também, junto com o Santos, gosta muito da bola. O Fernando Diniz tem implantado um sistema na equipe carioca, onde a equipe tem posse de bola, saída de jogo, sai tocando do goleiro, da zaga, do meio-campo, evita dar chutão. É um futebol muito vistoso, que às vezes é visto como um futebol vistoso, mas que não traz muitas vitórias. Lembrando, como eu disse, o Fluminense tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos, mas não de exibições muito ruins, pelo contrário. Contra o Botafogo no último domingo, por exemplo, teve mais de 60% de posse de bola, teve o dobro de finalizações, mas num contragolpe o Botafogo conseguiu definir o jogo e venceu o Fluminense por 1-0. É um confronto de 180 minutos, assim como o confronto do Atlético. Como o confronto do Atlético, nada vai ser definido hoje, mas as possibilidades de vitória hoje aumentam muito as chances de classificação para uma próxima fase. Mas o Cruzeiro precisa ser o Cruzeiro dos mata-matas. E no próximo bloco, paralisação de instituições de ensino protestam contra cortes. Voltamos em instantes.